Glória a Deus. Estamos de volta nesse novo dia que o Senhor está nos concedendo para trazermos uma palavra da parte de Deus para o meu e o seu coração. Hoje é quinta-feira, dia que nos fez o Senhor. Por isso devemos estar alegres, porque o Senhor está conosco nesta manhã bonita. Eu quero nesta manhã começar a nossa mensagem fazendo duas perguntas. Eu sei que o nosso povo é um povo que estuda a Bíblia e gosta mesmo de aprender a palavra de Deus, e certamente vai ser fácil para responder as duas perguntas que nós vamos fazer nesse momento. A primeira pergunta está pronto para responder? Então tá bom. Pergunta de número 1. Diz assim, a primeira pergunta, a de número 1. Quantos filhos tinha Jessé e qual foi escolhido rei de Israel? Quantos filhos tinha Jessé e qual foi escolhido rei de Israel? Segunda pergunta. Na conversão de Saulo, quantos dias ele ficou sem ver, sem comer e sem beber? Repetindo. Na conversão de Saulo, quantos dias ele ficou sem ver, sem comer e sem beber? Eu sei que você vai responder e pode nos responder através dos comentários aí. Você pode comentar, né? Pode curtir também o vídeo e pode também, né, se inscrever. É interessante a sua participação. Mas vamos ao texto desta manhã, porque Deus tem falado conosco através de muitas oportunidades. E nesse tempo de pandemia, quando grande parte das pessoas estão em casa, a gente tem usado o tempo para estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. E eu quero deixar para você, nesta oportunidade, um texto da Palavra de Deus muito importante. Eu aprendi muito enquanto estava estudando. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do verso 26 até o verso 30, que diz: Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhe como ele vira o Senhor. No caminho em que este lhes falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com helenitas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até a Cesareia e dali enviaram para Tarse. Verso 31 ainda. A igreja, na verdade, tinha paz
por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e encaminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Meus amados irmãos, interessante que a igreja crescia após uma perseguição. Mas que perseguição? Sim, Saulo era um homem que perseguia os cristãos. Em todo lugar que ele passava, ele era temido pelos cristãos. Porém, um dia, no caminho de Damasco, Saulo teve um encontro inesperado. E eu costumo dizer nas minhas mensagens que foi uma das conversões mais difíceis que eu já pude ver. Não vi, mas li a história, tenho lido a história. Porque Saulo ia com seus companheiros e em um determinado momento surge uma luz que vem dos céus na frente dele e ele cai por terra. Então, dali por diante, ele se tornou um pregador do Evangelho. De perseguidor passou a ser perseguido. Mas não parou de pregar o Evangelho por isso. Sofreu, sim, porque tinha uma cruz para carregar. Então, a gente percebe que nesse tempo em que estamos vivendo, parece que a gente não vê a luz da palavra, né? Uma perseguição, mas ela existe. A perseguição sempre existiu e vai continuar existindo, porque a Bíblia diz que a porta do céu é porta estreita, é caminho difícil. Não é fácil ir para o céu. Nós estamos aqui lutando porque desejamos ir para os céus. Mas a gente sabe que é difícil. Mas não pode desistir, nós não podemos desistir de lutar por isso. E não queremos ir sozinho para o céu, nós queremos ir com muitos e milhares de pessoas. Então você que vai ouvir este áudio, vai ouvir esse vídeo, vai ver, creia que nada deve te separar do amor de Deus. Nada. Mas nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Está lá em Romanos. Depois você dá uma olhadinha e você vai encontrar. Né? Então, nada nos separará do amor de Deus. Vamos continuar enfrentando as lutas de cabeça erguida, porque o sofrimento desse tempo presente não se pode comparar com a glória do porvir. Não se pode comparar com a mansão que nós vamos habitar, ou na mansão que nós vamos habitar lá nos céus. É promessa do Senhor. E quando o Senhor prometeu, Ele cumpre. Deus não falha. Os homens podem falhar e falham, mas o Senhor nunca falhou. Portanto, que Deus nos abençoe, que Ele nos dê sempre a sua companhia, a sua direção, e nos dê sempre resignação para enfrentarmos as lutas, sem em nenhum momento pensar em desistir. Desistir não é para cristão. Nós precisamos prosseguir avante, sabendo que o nosso tempo passa rápido, né?
Eu, se fosse dar título a essa mensagem, eu daria o seguinte título: Um grande missionário de Deus. Quem foi esse missionário? Um grande missionário de Deus foi Paulo, exatamente Paulo. Foi um grande missionário de Deus. Cumpriu o que estava proposto para ele. Ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Nós precisamos também combater o bom combate, porque um dia nós vamos acabar a nossa carreira, mas nós precisamos guardar a fé. Amém? Eu vou orar por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de falar das tuas grandezas. Neste momento, ó Deus, te pedimos por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão nos hospitais, precisando do seu amparo, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de muitos irmãos e muitos amigos, muitas pessoas que estão neste momento passando pelo vale da sombra da morte. Ó Deus, restitua a saúde para a glória do seu nome. Abençoa as famílias, os lares, ser com cada um de nós. Abençoa as igrejas, ó Deus, os pastores, visita cada um deles nas suas lutas e dificuldades. Nós oramos no nome e pelo amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.